queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. A nossa mensagem de hoje é a de número 9 e o título da mensagem é A Perda Irremediável. A perda irremediável. É uma perda que não dá para se consertar. Irremediável. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz-nos Paulo: Portanto, vede como andais. Portanto, vede como andais. Ou seja, presta atenção no que você está fazendo. Emmanuel comenta dizendo-nos assim: aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Então, nós recebemos oportunidades da providência divina. Essas oportunidades vêm na forma, às vezes, de um irmão necessitado, de uma situação que nos pede calma, que nos pede paciência. Como é que nós vamos lidar com essas situações, não é? Se formos impulsivos, pode ser que venhamos a perder esta oportunidade. Então, ele nos diz que prestemos atenção e aprendamos com o Cristo as dificuldades e as dores que nos rodeiam, a fim de não, ele diz, empobrecer o próprio coração, de não aproveitarmos as oportunidades, né? Estaríamos o quê? Enriquecendo o coração. E toda vez que deixamos de enriquecer o nosso coração com a experiência bem vivida, vamos empobrecê-lo. E ele fala à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Esses tesouros são as oportunidades que ele coloca ali na nossa frente e diz assim, vai lá, faz o melhor. E Emmanuel continua, muitas vezes, a calúnia que te persegue, a calúnia, quando falam coisas más, que não são verdades sobre nós. Falar coisas más sobre nós que fossem verdades ia ser incômodo, mas ia ser verdade. Se não queremos que falem coisas más sobre nós, não façamos coisas más, não é? Mas a calúnia é uma mentira mesmo para prejudicar o próximo. Então, muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova para a resistência, para a vitória no bem, e quase sempre a aprovação que te coloca numa situação de infortúnio, a situação que te prende no infortúnio, uma situação que não é, que em nada nos favorece. É apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Sim, então, essas oportunidades que a providência divina nos oferece, muitas delas nós achamos que são coisas horríveis, que não deveriam estar acontecendo conosco. Mas se estão acontecendo conosco, se a providência divina permite que elas cheguem até nós, é porque elas vão nos servir como o quê? Não como pedra de tropeço, a não ser que as usemos mal contra nós mesmos, mas elas servem como as pedras que constroem os degraus do nosso crescimento espiritual, se as aproveitamos fazendo boas escolhas de acordo com as leis de Deus. E ele continua.
Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, convidando-te a superar as próprias fraquezas. Então, se nós precisamos de ajuda, e esta ajuda não vem de uma forma oferecida, não é? De uma forma generosa, que vai nos exigir muito esforço para suprirmos o que necessitamos, quando ele fala, por exemplo, aqui, não é? Do alimento, a providência sabe que somos capazes. Façamos a nossa parte, vamos conseguir. E aqui ele diz também sobre o obstáculo. Estamos lá realizando, de repente, um obstáculo. E aí superamos o obstáculo, outro obstáculo. Isto é um teste de fé, um teste de perseverança, um teste da nossa esperança. Virtudes, virtudes. Como é que nós vamos desenvolver as virtudes se não vierem situações que nos impulsionem no desenvolvimento dessas virtudes, não é? Se não tivermos aquela pessoa ali difícil no nosso pé, como vamos exercitar a paciência? Continua Emmanuel. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o juntam, que juntam muitos recursos materiais, não é? E a evidência do mundo frequentemente não passa de, vamos dizer assim, de instrumento de tormento, em que a alma sofre angustiosa solidão. Então, as pessoas que são muito destacadas, muito importantes, podemos, por vezes, ai, que maravilha, deve ser incrível, ser reconhecido em todo lugar, ser famoso. Será? Será que aquelas pessoas que se aproximam de nós, se aproximam por nós ou porque somos famosos? Então, aqui ele destaca isso, não é? Padece, a alma padece angustiosa solidão. Nós vemos pessoas muito famosas, muito solitárias. E ele continua. Abre a própria alma à riqueza divina. Espalha em todos os ângulos do caminho em que te desdobra a existência e o quê? Esta riqueza da alma, não é? E vamos incorporar essa riqueza aos nossos sentimentos e às nossas ideias. Vamos incorporar esta riqueza divina às nossas palavras e às nossas ações, para que todos os que compartilham conosco o nosso caminho se sintam ricos de paz, de confiança, ricos de trabalho e ricos de alegria. Lembra-te de que a morte, por funcionário da justiça, tomará conta de cada um. A morte, funcionário da justiça, tomará conta de cada um. Vamos ter que prestar contas, não é? E isto vai se dar no nosso retorno. Por quê? Porque estaremos numa determinada vibração que nos colocará num determinado patamar vibratório. Mais acima, mais ao meio, mais abaixo, dependendo da qualidade do uso do nosso livre-arbítrio durante a nossa encarnação. O que quer dizer isso, Cristina? Quer dizer o quanto fizemos boas escolhas, escolhas consoantes às leis de Deus. Quanto mais boas escolhas fizermos, mais a nossa vibração é alta,
mais naturalmente subimos para esferas mais altas. Quanto pior forem as nossas escolhas aqui na nossa encarnação, mais densos retornamos à pátria espiritual e, naturalmente, por não estarmos leves, iremos ficar nas zonas mais densas, vibratoriamente falando. E Emmanuel conclui dizendo-nos assim: recorda que os mordomos da fortuna material, ou seja, aqueles que recebem de Deus esses recursos materiais, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios, ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto de contas com a justiça, vamos dizer, com a justiça perfeita, que é a justiça divina. E guarda contigo a certeza de que a única dor, que o único sofrimento irremediável é o sofrimento do tempo inútil, da perda de tempo. A perda de tempo é a única perda real. Tudo podemos retomar. Todas as oportunidades que perdemos vão de novo nos ser oferecidas pela providência divina, mas o tempo que passou, este não volta. Este não volta. Teremos outras oportunidades daqui para frente, mas o que passou daqui para trás não volta. Ficam as lições que conseguimos aprender, principalmente com os nossos erros, não é? Guarda contigo a certeza de que o único sofrimento irremediável é o sofrimento da perda de tempo. Isto é uma perda inútil mesmo. Na caminhada humana, não é de todo inútil, porque vamos aprender com os erros, não é? Verdade. Na caminhada humana, porque afetos e haveres, ou seja, afetos e coisas que temos, oportunidades e valores, lições e talentos, voltam de algum modo às nossas mãos através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Excelente, não? A perda irremediável. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossa jornada. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Ajuda-nos a aproveitarmos o dia de hoje, a hora que passa, com todas as oportunidades que este dia e essa hora nos proporcionam. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam conosco, estejam com o nosso anjo guardião, com os nossos afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus, em especial os nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. As tuas bênçãos, Jesus, permaneçam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.